e isso iria resultar em algo. Então esse reino, quando Cristo disse, venha a nós o nosso reino, ele estava querendo incentivar as pessoas a pedir o reino para que ele executasse isso aqui. Essa ação por parte de Jesus Cristo. No momento em que Satanás e os demônios foram expulsos para a terra, a vontade de Deus foi feita nos céus. Não é assim que diz a oração do Pai Nosso? Seja feita a vossa vontade nos céus? Quando que foi feita a vontade de Deus no céu? Pergunto para você. Você já tem a resposta. A vontade de Deus foi feita no céu, no momento em que Cristo, com o poder do reino, expulsou Satanás e os seus anjos para a terra. Um terceiro texto bíblico que se encontra no vídeo, João 18:36. Jesus respondeu, meu reino não faz parte desse mundo. Notaram? Cristo, enquanto esteve na terra, em nenhum momento disse, o meu reino faz parte desse mundo. Por quê? Novamente, porque o reino não seria algo visível. O reino não seria algo terreno, carnal, mas seria algo espiritual, algo invisível aos olhos humanos, no próprio céu. E Mateus capítulo 24, versículo 14 diz, e estas boas novas do reino serão pregadas em toda a terra habitada, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Notaram? Cristo deixou bem claro enquanto esteve na terra, e as boas novas, o evangelho do reino, seria pregado em toda a terra. E no momento em que fosse pregado em toda a terra, o anúncio do que o reino já fez e do que o reino estaria fazendo e do que ele fará pela humanidade, viria o grande e atemorizante esperado dia, o fim de todo o sistema e governo que Satanás criou sobre a terra. Notaram como é importante entender o que é o reino? Mas Satanás, assim como Cristo, ele ressuscitou. Ele sentou à direita e aguardou esperar o poder do reino. E o Criador fez dele rei. Deu a ele um exército anjos. Isso formou o reino de Deus nos céus. Será que Satanás também não teria um reino na terra? Será que ele não teria um governo na terra? Será que ele não teria uma descendência na terra? Pode ter a certeza que sim. Hebreus 2,14 diz, Satanás tem o império do mal, o império da morte. A expressão império nos dá a entender claramente um reino, um governo, autoridade. Sim, Satanás tem a autoridade hoje sobre a terra. Lembre-se, ele não tem mais autoridade nos céus. Ele foi expulso, humilhado de lá. Mas na terra, ele tem um império. E a destruição desse império é que se aproxima rapidamente. A destruição desse império culminará em uma grande guerra, menciona o texto no vídeo, que vai remover todo o reinado, ou império do mal, que se estende a praticamente 6.000 anos. Exato! Já faz 6.000 anos que Satanás começou a construir o seu império na terra. E ele construiu um grande império. E em seguida, vai iniciar aquilo que foi comentado no primeiro vídeo. Quando esse império for eliminado por completo, um novo céu e uma nova terra assumirá. E que, segundo as Escrituras, aguardado por aqueles que amam a Deus e seu reino. Então, no momento em que esse reino, que já foi estabelecido no céu, e tem uma data para isso, tem um ano para isso, a partir do momento que aconteceu esse evento invisível aos olhos humanos, em que Satanás foi expulso do céu para a terra,
Começaria então, que nós vamos ver mais à frente, os últimos dias dessa humanidade. Os últimos dias do sistema, do reino que ele criou na Terra. Mas esse reino não foi criado recentemente. Já faz mais de 6.000 anos, ou por volta de 6.000 anos, que ele começou a criar esse império do mal na Terra. Ao passo que Deus permitiu que ele criasse seu império, o próprio Criador, o próprio Deus também criou o seu reino, o reino de Deus. E ele teria um descendente de Jesus Cristo. Mas o que seria o império de Satanás na Terra? Observem essas ilustrações, essas imagens ilustrativas. Satanás, os demônios sendo expulsos do céu. Observe um pouco mais abaixo, uma fera, ou uma besta, conforme registrado no livro de Apocalipse. E essa besta tem 7 cabeças. O que significa essa besta ou essa fera? O que ela simboliza? Foi Satanás que criou ela. Desde quando ela começou a existir? Quando vai acabar? O que ela representa? Essas perguntas serão respondidas em vídeos posteriores. Ao lado você vê uma outra fera. Você vê uma outra besta, mas ela é diferente da primeira. Ela é um grande monstro. É uma grande fera, mas a primeira tem 7 cabeças. E essa só tem apenas uma cabeça. Quem ela simboliza? O que é? Que influência ela tem sobre a Terra? Essas respostas e muitas outras serão dadas nesse canal Revelando Verdades das Escrituras Sagradas. Logo mais acima você observa humanos iníquos, humanos ímpios, cruéis, sendo destruídos numa guerra. Que guerra é essa? Quando ocorrerá? Essa guerra vai acabar com o quê? Isso será uma transição para o quê? Essas respostas e muitas outras nós teremos nesse canal Revelando Verdades. E logo mais abaixo nós notamos uma fera também, semelhante àquela primeira fera. Mas essa fera é cor de escarlate. E tem uma mulher sentada nessa fera. Que mulher é essa? O que ela representa para os nossos dias? O que vai acontecer com essa mulher? Tudo isso nós vamos responder. E você pode ter uma certeza de uma coisa. Todos esses personagens, embora simbólicos, eles são representados por algo hoje aqui na Terra. E eles fazem parte, quer você aceite ou não, admita ou não, acredite ou não, eles fazem parte do império do mal, do reino de Satanás, que ele começou a formar há 6.000 anos atrás, mas que terá o seu fim agora, num período de tempo, num futuro mas muito próximo mesmo. E evidências das Escrituras deixam bem claro que isso ocorrerá em breve. Então, o que vai ser necessário para iniciar um novo céu e uma nova terra? Isso, a eliminação desses organismos, a eliminação desse sistema criado pelo diabo. Mas nós vamos entender claramente, personagem por personagem desses, embora simbólicos, retratados no livro de Revelação, mas eles representam algo que existe hoje aqui na Terra. E Apocalipse 12:12 diz: Ai da terra e do mar, porque desceu a voz do diabo, sabendo que ele tem pouco tempo. Isso mesmo. Se você olhar ao lado, você vai ver que nessa ampulheta, o tempo de Satanás é curto. A partir do momento que ele foi expulso, começou os últimos dias não somente dele, mas do sistema que ele criou há 6.000 anos atrás. Visto que ele tem pouco tempo de vida, algo irá acontecer com ele e com o sistema que ele criou. Por isso, os últimos dias desse sistema já começaram. O fim já começou. O tempo está se esgotando.
Por isso nós vamos entender mais à frente que o reino de Deus, estabelecido no céu, não na terra, é um governo real e tem como rei Jesus Cristo, já atuando como rei e já exercendo o seu poder como rei, como nós vimos, expulsando o diabo para a terra. E esse reino de Deus, ele luta hoje contra o reino do diabo na terra. Esse reino aqui, ó, composto por esses personagens que representam algo da terra, que foi criado há 6.000 anos. Portanto, nós devemos compreender quando começou essa luta entre as forças do bem e as forças do mal, entre as forças celestiais de Jeová, do Criador Deus, e das forças malignas do diabo na terra. Quando começou essa luta? E quando vai acabar? Como se formou o reino do diabo? Como tudo isso vai terminar? Essas respostas e muitas outras você terá em vídeos que nós faremos em breve, respondendo mais sobre esse assunto. Mas de uma coisa você pode ter certeza absoluta: essa imagem que você está vendo retrata bem o capítulo 20 de Apocalipse, versículos do 1 ao 3, em que o próprio Rei Cristo Jesus, que expulsou o diabo, em breve prenderá ele por 1000 anos. E no momento que isso acontecer, o sistema que ele criou vai cair junto com ele. E fica um alerta: essa criatura perversa, esse anjo mau e cruel, já está com seus dias contados. E ele quer levar você para o mesmo caminho. Portanto, preste atenção. O tempo está se esgotando. Esse canal, Revelando Verdades, ajudará você a compreender cada vez mais o que é o reino de Deus. E nós veremos mais à frente o que é o reino do diabo na terra e como esse reino acabará em breve. Portanto, fique atento ao canal Revelando Verdades.